Olá pessoal, aqui é o Júlio Batista, advogado empresarialista em Marília e região. E mais uma vez, com enorme prazer, falo aqui para o programa Visão de Mercado. E hoje, dando continuidade às duas semanas anteriores, aos dois programas anteriores, eu vou fechar numa linguagem prática para vocês as diferenças entre os empresários. Isso foi um questionamento de um aluno e eu expliquei que isso seria na sequência aqui, expliquei para ele as nuances das diferenças e também que nós traríamos aqui de uma forma simplificada. Muitos dos empresários já conhecem essas diferenças, mas alguns que estão querendo empreender não têm ainda essa visão de algumas peculiaridades de cada tipo de empresário. Então, nós vamos começar primeiro com o produtor rural. O produtor rural, ele não é obrigado a ter o registro no RPEM. O que vem a ser o RPEM? Registro Público das Empresas Mercantis, certo? O produtor rural, ele pode emitir a nota fiscal, mas desde que ele se inscreva no CNPJ como produtor rural, ele fica obrigado às mesmas obrigações. Então, lá vem o artigo 967 em diante do Código Civil, a equipará-lo a um empresário normal, nos seus direitos e obrigações. Claro que o 970 ele traz algumas benesses para o produtor rural, como tipos de financiamento, algumas situações onde trata de securitização de dívidas, acesso a linhas de crédito, né? Isso vem em todo o restante, um arcabouço de normas que trata sobre os benefícios do produtor rural, né? Afinal, todos nós que temos comida à mesa, graças a Deus, nós temos que agradecer também ao produtor rural que trabalha lá de sol a sol, acorda de manhãzinha, tira leite, faz queijo, traz o alimento, verdura, o pecuarista também, né? Para carne. Então tudo isso, o granjeiro, né? Aí apreço também o pessoal das granjas aí, tanto a questão dos ovos, né? Como também a questão do abate dos frangos, a carne branca, a suinocultura, né? Nós temos muito volume grande de exportação dessas carnes do Brasil. Então, aqui um abraço a todos também. Depois nós vamos dar sequência falando do empresário individual, certo? Então, qual é a situação da firma individual? Na firma individual, o próprio nome ele já diz, né? Nós temos outros sinônimos como empresa individual, sociedade unipessoal, empresa unipessoal. Tudo significa que esse tipo de firma individual só tem um sócio, um participante, certo? Então, são 4 os requisitos que esse empresário, essa empresa individual tem que ter, certo? Então, o nome e a qualificação completa desse único sócio, a firma e a sua assinatura, né? Então, ele pode ter essa assinatura autógrafa, né? Ele deve ter essa assinatura também no seu registro, né? No requerimento de inscrição de empresário individual, o capital social, o objeto e a finalidade da empresa, certo? Que é aquilo que a empresa realmente vai se dispor a fazer, a atividade dela precípua, certo? E depois nós vamos tratar do empresário individual EIRELI, certo? Então, uma empresa de responsabilidade limitada a um teto legal. Qual é esse teto legal? O teto dela é de 100 salários mínimos para integralização do seu capital social. Na verdade, ela tem um mínimo, né, o piso de 100 salários mínimos para a integralização do capital social. Também tem obriga aos mesmos requisitos anteriores do empresário individual, só que com essa diferença, o seu capital social ele tem que ter no mínimo 100 salários mínimos, certo? Tanto na empresa individual, quanto na EIRELI, né, nós temos as duas figuras parecidas, vamos dizer assim, mas não são iguais. E nós temos principalmente a questão da responsabilidade, que é diferente nas duas empresas. O empresário individual, o ME, por exemplo, que a gente comumente chama,
ele responde com seus bens pessoais pelas obrigações da empresa. Então, há uma confusão entre os bens da empresa e os bens próprios, certo? Por se tratar de uma mesma pessoa, uma única pessoa. A empresa individual é uma ficção jurídica, digamos assim, certo? Ela existe no mundo empresarial com um CNPJ, mas os bens dele respondem pela empresa, na sua totalidade, certo? Já na Eireli, o que acontece? A empresa primeiro tem que responder com o seu capital social integralizado, que é de no mínimo 100 salários mínimos. Então a persecução dos credores vai ter que ser obrigatoriamente em cima desse capital e posteriormente no capital do sócio, capital pessoal do sócio, certo? Então esse é o benefício da Eireli frente ao empresário individual, certo? Depois nós vamos falar aqui também, trazer uma terceira figura, que seria a figura da microempresa e a empresa de pequeno porte, certo? A microempresa e a empresa de pequeno porte, ela tem as regras tratadas pelo pelo limite de faturamento que a Receita e os órgãos de tributários impõem a ela. É a Receita Federal, né? Então, geralmente nós vemos essas empresas tendo um regime de tributação como sendo no Simples Nacional, então são as MEs e as EPPs na sua esmagadora maioria, certo? E nós temos os limites que são alterados pela legislação, né? Alteráveis pela legislação específica do fisco para que essa empresa se enquadre como um ME ou EPP, certo? Essa empresa, ME ou EPP, ela pode ser individual ou limitada. O que vai diferenciar essa sigla no final, né, essa denominação de ME ou EPP, se vai enquadrar como microempresa ou de pequeno porte, é o seu faturamento anual. Tá ok? Então, depois disso, nós temos a sociedade limitada. A sociedade limitada, ela é composta por um ou mais sócios. E a responsabilidade de cada um, ela se limita à sua cota-parte na empresa, a integralização de sua cota-parte na empresa, certo? Então, nós temos o sócio A e o sócio B, cada um com 50% e os dois como administradores da empresa, o que é comum a gente ver, certo? Ambos respondem com a integralização que eles fizeram de aporte na sociedade. Então, a empresa vai ter aquela limitação, vamos dizer assim, para o credor perseguir aquele capital limitado de cada sócio, certo? Integralizado, e posteriormente, se tiver falta, aí sim no capital do patrimônio próprio dos sócios, certo? Dos empresários que compõem, dos sócios que compõem aquela empresa limitada, ok? Então, com isso, a gente fecha um panorama geral do que é a teoria do direito empresarial hoje, explicando simplificadamente, e também das diferenças dos empresários, dos tipos de empresários, ok? Então aí nas próximas a gente vai trazer o tema da sociedade especificamente, que dando sequência à parte geral, mas aí eu também vou trazer para vocês algumas situações práticas, né? Que fala de títulos de crédito, do dia a dia do empresário. Tá ok, pessoal? Então o programa Direito Empresarial Aplicado fica por aqui. Uma boa semana a todos e até o próximo. Obrigado. Visão de Mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Univem, Centro Universitário Eurípides de Marília. Cacau Foods, prove e se apaixone. Bredas Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei, construindo futuros. CW15 Coworking, o novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. Star LED, publicidade em LED. Eficaz Consultoria. Porte, uniformes corporativos. Rocha Contábil Marília.
CIM Seguros, seguro só com corretor de seguros. E Produtiva, assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio e áudio publicitário. Vidraçaria Amazonas, vidrada em você. Blank, 17 anos, encantando na web. Binaural, ajudar as pessoas a ouvir é a nossa especialidade. Tecnoplus, é mais, é plus, onde você estiver. Ótica Feres, que lindo seus olhos aqui.